Olá pessoal, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Daniel Japiaçu, aqui seu professor de Física, e vamos dar continuidade ao nosso curso completo de Física Básica, dar continuidade também à nossa sessão a respeito das leis de Newton. Falamos sobre as aplicações das leis de Newton e hoje nós vamos fazer na verdade alguns exercícios para ilustrarmos cada uma daquelas aplicações, né, que foram os bloquinhos, as polias, o caso do elevador e o caso do plano inclinado. Aqui já tem uma questãozinha, o primeiro exercício que nós vamos fazer, que é um caso dos bloquinhos, né? Um trabalhador empurra um conjunto formado por dois blocos A e B de massas 4 quilogramas e 6 quilogramas. São coisas importantes, né, para que a gente possa destacar aqui, né? No caso, a massa do bloco A vale 4 quilogramas e a massa do bloco B vale 6 quilogramas, respectivamente, exercendo sobre o primeiro uma força horizontal de 50 newtons. Isto quer dizer que aqui tem uma força aplicada por esse trabalhador aqui, este rapaz que está aqui empurrando o bloco, tem uma força F aqui, e essa força F vale 50 newtons, como falamos. Dado a aceleração da gravidade, que vale 10 metros por segundo ao quadrado. Admitindo-se que não exista atrito entre os blocos e a superfície, né? Vamos desprezar os atritos. O valor da força que A exerce em B em newtons é. Ora, nós sabemos que existe aqui entre os dois blocos uma força de interação, né? Tem uma força que o bloco A exerce no bloco B e existe uma força que o bloco B exerce no bloco A. Quando a gente considera apenas o bloco B, a gente aplica a segunda lei de Newton, né? Força resultante igual a massa vezes a aceleração. A força resultante no bloco B na direção do movimento é somente a força que o bloco A aplica no bloco B. Aqui nós temos a massa de B e a aceleração do conjunto, né? Já que o conjunto se move junto. A força que A aplica em B é o que ele quer saber. A massa de B vale 6, só que nós não temos ainda a aceleração. Daí a gente faz o seguinte: a gente aplica a segunda lei de Newton apenas para o conjunto. Quando a gente aplicar a força resultante igual a massa vezes a aceleração para o conjunto, a força resultante para o conjunto na direção do movimento é apenas a força F, já que a força que A aplica em B e a força que B aplica em A são forças internas. A massa, aí a gente considera a massa dos dois, né? A massa do conjunto é a soma das massas, vezes a aceleração do conjunto que nós vamos precisar para descobrir quem é a força que A aplica em B. Então, essa força aqui vale 50. A massa de A vale 4, a de 6 vale, a de B vale 6, então a massa total vale 10, vezes a aceleração. Ou seja, a aceleração vai ser 50 por 10, que vai nos dar 5 metros por segundo ao quadrado. Quando a gente aplicar aqui esta aceleração para a situação do bloco B, né, colocar aqui no lugar da aceleração 5, nós temos que a força que A aplica em B vale 30 newtons. Ok? O que está descrito na letra B de bola. Ok? Ok, então já vamos para a segunda questão de hoje, né? Observe a aplicação agora sobre o caso das polias, né? Observe estes quatro sistemas de roldanas em que objetos de mesma massa
esses objetos vermelhos aqui são de mesma massa, são mantidos suspensos em equilíbrio por uma força aplicada na extremidade da corda. Sejam F1, F2, F3, F4 as forças que atuam numa das extremidades das cordas em cada um desses sistemas, como representado na figura. Observe que, em dois desses sistemas, a roldana é fixa e nos outros dois ela é móvel. No caso, no sistema que temos a força 1 e a força 2, as roldanas são fixas, e nos sistemas que nós temos a força 3 e a força 4, as roldanas são móveis. Considere que em cada um desses sistemas a roldana pode girar livremente ao redor do seu eixo, que a corda é inextensível e que a massa da roldana e da corda são desprezíveis. Isso é para a gente considerar que as trações, que a força na corda, que é a tração, é constante, que a massa da corda, que a roldana, não vai interferir ou influenciar no sistema. Considerando-se essas informações em relação aos módulos dessas forças, ou seja, aos tamanhos das forças, às intensidades, é correto afirmar que, veja que aqui ele está comparando F1 e F2, em todas as alternativas ele compara F1 e F2 e compara F3 e F4. Quando a gente observa aqui as configurações, nós temos em todas elas o peso vertical para baixo. Todas elas aqui o peso vertical para baixo. Aqui o peso e aqui o peso. Nessa corda, nós temos em F1 uma única força, né? No caso, tem aqui uma tração. E essa tração precisa ser igual ao peso para equilibrar. E F1 é igual à tração. Algo parecido acontece aqui, né? Tem a tração aqui para cima, para equilibrar o peso. E F2 é igual à tração. Se F1 é igual à tração e F2 é igual à tração, nós concluímos que F1 vai ser igual a F2. Ou seja, vai ser a resposta a letra A ou a letra C. Quando a gente for aqui para os casos da força 3 e da força 4, nós temos o seguinte. Nós temos a tração aqui para cima em cada uma dessas cordas, né? F3 é igual a tração. Só que a tração não é mais igual ao peso, né? O peso vai ser igual a 2 vezes a força de tração. Quando a gente fizer essas relações aqui, né? Substituir, por exemplo, a tração aqui em cima, né? O peso aqui em cima para comparar F3 e o peso, nós temos que F3 vai ser o peso sobre 2, né? Está reduzindo aqui. Só que quando a gente for considerar a força 4, aí nós precisamos de mais atenção. Veja só. A força de tração aqui, ela está na diagonal. Ela está na diagonal. A força de tração aqui também está na diagonal. Só que a força que equilibra o peso é uma força que está apontada aqui para cima, né? É uma força que está apontada aqui para cima. Essa força F aqui é a que equilibra o peso. E essa força F que está equilibrando o peso, aqui também tem outra, né? São duas, né? Já que eu tenho tração dos dois lados, eu tenho F e F dos dois lados. Ela é uma componente da tração, né? Ela é uma componente da tração. Isto quer dizer que essa força 3 e essa força 4 elas não são iguais, né? A tração aqui na situação 4 ela acaba sendo maior que a tração aqui na situação 3, ou seja, a força 3 acaba sendo menor que a força 4. A gente precisa aplicar uma força maior aqui na situação 4 para poder equilibrar esse conjunto, né? Já que está na diagonal. O que é que está acontecendo, né? Nós temos aqui a força 4, que é a tração na situação 4, e nós temos uma força aqui F, né? Nós temos aqui o peso dividido por 2, né? E esse peso dividido por 2 acaba sendo uma componente
dessa força 4. Essa força 4 aqui seria a hipotenusa no triângulo retângulo, aqui tem o ângulo θ. A hipotenusa ela é maior que o cateto, ou seja, essa força 4 é maior que esse peso sobre 2, que é igual à tração, que é igual à força 3, né? Que é igual à força 3, ou seja, de fato a força 3 acaba sendo menor que a força 4, que nos dá a resposta letra C. Força 1 igual a força 2, força 3 é menor que a força 4. Ok, vamos lá agora já para a terceira questão, aparecendo aí já. A figura a seguir mostra um bloco de peso igual a 10 newtons. Peso vale 10 newtons, então tem uma força peso aqui, vertical para baixo, que vale 10 newtons. Ele não deu a massa, mas deu o valor do peso, né? Prestes a se mover, quando ele está prestes a se mover, ele está numa coisa que a gente chama de eminência do movimento. Eminência do movimento. Quer dizer que ele está parado, né? A força resultante é ainda igual a zero, o corpo está em repouso ainda, mas está prestes a se mover. Qualquer coisa que você coloque a mais, colocou uma pétala de flor, já vai se mover. Prestes a se mover sobre um plano inclinado de 30 graus. Analisando essa situação, é correto concluir que será que a força de atrito estático máximo vale 8 newtons? A força de reação normal, olha, força de reação normal, né? Deve ser uma questão antiga e ele usa normal como sendo aquilo que a gente conversou numa aula anterior sobre que a força normal não é reação ao peso, né? Enfim, acho que é importante a gente calcular aqui quais são as componentes do peso, seja na direção da trajetória, seja a componente do peso na direção da normal. Por quê? O peso na direção da trajetória, ele vai ser o valor, vai me dizer quanto é que é a força de atrito, né? Já que a força resultante é igual a zero, o peso na direção da trajetória e a força de atrito estão se anulando. E eu descobrindo quem é o peso na direção da normal, eu vou saber quem é a força normal aqui da letra B e posso descobrir as outras coisas que por acaso ele possa pedir, né? Então vamos lá. Vamos descobrir quem é o peso na direção da trajetória, que é o peso vezes o seno do ângulo θ. Então vai me dar, o peso vale 10, o seno de 30 é 1 sobre 2, então o peso na direção da trajetória vale 5 newtons. Já o peso na direção da normal, vou fazer aqui, é o peso vezes o cosseno do ângulo θ. O peso na direção da normal, então, vai ser 10 vezes a raiz de 3 sobre 2, que vai me dar que o peso na direção da normal vale 5 raiz de 3 newtons. Ok? Bom, sabendo que a força resultante é igual a zero, essas descobertas me fazem com que a gente conclua duas coisas. Se o peso na direção da trajetória vale 5 newtons, a força de atrito, que é estática, já que não está se movendo, vale 5 newtons. Se o peso na direção da normal vale 5 raiz de 3, quer dizer que a força normal também vale 5 raiz de 3. Aliás, se essa força de atrito aqui ela é estática, isso aqui é o atrito máximo, certo? Força de atrito máxima. Letra A. A força de atrito estático máximo vale 8. Não é porque a gente já descobriu que vale 5. A força de reação normal do plano sobre o bloco é 5 raios de 3. Exatamente isso, letra B, né? Vale 5 raios de 3. A aceleração não tem como ter aceleração, já que o corpo está parado.
O coeficiente de atrito cinético não tem como a gente descobrir porque o corpo está parado. O coeficiente de atrito estático entre o plano e o bloco vale raiz de 3 sobre 3. A gente pode até verificar, mesmo sabendo que a resposta já é a letra B, a gente pode descobrir quem é o coeficiente de atrito cinético calculando o coeficiente de atrito estático, calculando o coeficiente de atrito, né? Já que a força de atrito vai ser o coeficiente de atrito vezes a normal, a força de atrito vale 5, coeficiente de atrito a gente quer saber, a força normal vale 5 raiz de 3. Ou seja, o coeficiente de atrito vai ser 5 por 5 raiz de 3, que é igual a 1 raiz de 3. Aí a gente racionaliza, não é? Aplica raiz de 3 e raiz de 3 em cima e embaixo. Aí nós temos raiz de 3 sobre 3 é o coeficiente de atrito estático. A questão diz que varia 3 raiz de 3, que são valores diferentes. Então a resposta aí é de fato a letra B. A força normal do plano sobre o bloco é 5 raiz de 3. Vamos agora então para a quarta questão de hoje, né? Dessa vez uma questão sobre os elevadores, né? Sobre os elevadores. Um estudante com massa de 70 quilogramas, a fim de verificar as leis da física, sobe em uma balança dentro de um elevador. É um experimento interessante que a gente pode fazer, né? Quer dizer, olha só, se a massa dele vale 70 quilogramas, ele vai ver essa massa se o elevador estiver parado ou se o elevador estiver em movimento uniforme. Por quê? Tanto parado quanto em movimento uniforme, a aceleração é igual a zero. Lembrando que o jovem dentro do elevador, as forças aplicadas a ele são duas, né? Nós temos a força peso para baixo e temos a força normal para cima, né? Quando a gente for aplicar a segunda lei de Newton, força resultante igual a massa vezes aceleração, se ele subir, a gente considera normal menos o peso, é a massa vezes a aceleração. Se ele descer, a gente considera peso menos normal igual a massa vezes a aceleração, ok? O elevador entra em movimento e a balança passa a indicar o valor de 60 kg. Quer dizer, se a balança começou a indicar esse valor, a normal ela é menor que o peso. Então pode ser que o elevador esteja descendo acelerado, no caso descendo aumentando a velocidade, ou ele vai estar subindo diminuindo a velocidade, certo? Essa é uma das alternativas. Ele fala descendo com velocidade constante. E velocidade constante, a aceleração é igual a zero. Subindo, aumentando a velocidade. Aí a normal seria maior que o peso, né? Descendo, aumentando a velocidade. Essa é a resposta, né? Normal menor que o peso. Subindo com velocidade constante, a normal vai ser igual ao peso. Aqui também na letra A, normal seria igual ao peso. A resposta, então, é a letra C. Então, vamos lá para a nossa quinta e última questão da aula de hoje, né? Dois blocos A e B, cujas massas são MA igual a 5 kg e MB igual a 10 kg, estão posicionados como mostra a figura. Sabendo que a superfície de contato entre A e B possui um coeficiente de atrito estático
Tem um coeficiente de atrito de 0,3, né? Que é um μ estático 0,3, e que B desliza sobre uma superfície sem atrito, não há atrito aqui entre B e essa superfície, determine a aceleração máxima. Qual é a aceleração máxima que pode ser aplicada ao sistema ao puxarmos uma corda amarrada ao bloco B com força F, sem que haja escorregamento do bloco A sobre o bloco B. Considere G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Bom, quando a gente for considerar as forças no bloco A, nós vamos ter aqui uma força de atrito aplicada para cá, uma força de atrito aplicada para cá, e existe uma força que seria uma, sei lá, uma F', né? Consequência dessa força que algo está puxando o bloco B, certo? Só que se A e B, se não há deslizamento entre A e B, nós podemos dizer que F' é igual à força de atrito. Ok? Podemos dizer que F' é exatamente igual à força de atrito. Aí eu preciso saber qual é o valor da força F' máxima para que esse bloquinho não se mexa. E a aceleração equivalente vai ser a aceleração máxima, que é o que ele quer. Essa força F' máxima é justamente a força de atrito estático. Então, o que é que nós vamos fazer? Vamos descobrir quem é a força de atrito estático. A força de atrito estático vai ser o coeficiente de atrito vezes a força normal. Essa força normal é a força que o bloco B aplica no bloco A, né? A força normal aqui e tem o peso de A para baixo, né? A força normal aplicada ao bloco A, pelo bloco B neste caso, né? Então essa força de atrito, ela vai ser o coeficiente de atrito, que vale 0,3. A força normal, neste caso, é igual ao peso. A massa de A vale 5, a gravidade vale 10. Então nós temos uma força de atrito igual. Quando a gente for fazer essa multiplicação, vai ficar 5 vezes 10, 50. 50 vezes 0,3 vai me dar 15 newtons, é a força de atrito máximo. Essa força de atrito máximo vai me dar a aceleração máxima que o corpinho vai ter. 15, a massa vai ser igual a 5, que é a massa do bloco A, e a aceleração a gente vai descobrir. A aceleração vai ser 15 dividido por 5. Essa aceleração aí vai me dar 3 metros por segundo ao quadrado. Então, a resposta é a letra E, de esperança. Então é isso, pessoal. Uma aula talvez um pouquinho mais longa do que o normal, né? Fizemos 5 questões sobre as aplicações das leis de Newton. Espero que tudo tenha ficado entendido. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários e nos vemos na nossa próxima aula. Um grande abraço e tudo de bom.